Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez aqui, compartilhando o pão com um versículo para fortalecer a nossa fé. O versículo de hoje está em Livro de Atos, capítulo 14, e o verso é o primeiro, diz assim, ó: Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto os judeus como os gentios. Glória a Deus. Essa é uma das muitas passagens de Paulo, irmão, na sua saga, ao levar a palavra de Deus. Nós percebemos que aquilo que Paulo fala, não considerar a vida dele importante para ele, a menos que ele cumprisse o ministério de Cristo, é uma verdade traduzida na prática dos seus passos. Porque, irmão, eles já tinham acabado de sair da Pisídia e de outros lugares onde eles tinham sido duramente perseguidos, ameaçados de morte. E nós vemos através desse versículo alguma coisa que nós aprendemos sobre a vida de Paulo, porque agora ele está em outro lugar, em outro momento, que é Icônio. Mas nós percebemos que ele faz a mesma coisa, porque a palavra fala, ó, em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica. E essa é a primeira coisa que eu aprendo, irmão, com Paulo aqui. Continue fazendo o mesmo, irmão. Continue fazendo o mesmo, minha irmã. Mesmo que a situação esteja difícil para você, mesmo que a situação não seja favorável aos seus sonhos, mesmo que você tenha vivido momentos de bastante tristeza e angústia em teu coração, por causa de tudo aquilo que é o seu cenário, a sua realidade, creia que Deus pode fazer tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, jamais abandone o Senhor, continue fazendo, continue crendo, continue orando, continue marchando, continue acreditando na promessa. E aliás, eu quero declarar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que a promessa, ela está mais viva do que nunca. Um momento ruim não anula o propósito. Eu quero repetir isso. Momento ruim não anula o propósito, mas continue fazendo aquilo que você fazia antes. Não deixa a dificuldade roubar a sua fé. Não deixa o momento de injustiça, o momento de falta de paz, de tribulação, de angústia roubar a sua fé. Não, o Senhor não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, embora Ele esteja no controle de tudo e Ele permita algumas coisas para o aperfeiçoamento do santo. Somente continua caminhando, continua seguindo em frente, continua orando, continua marchando, porque fiel é quem te prometeu. Deixa o Senhor trabalhar por você, não dê atenção à perseguição, não dê atenção ao ódio e à fúria das hienas que estão aí, irmão, do lado. Não dê mesmo, continue. A palavra fala, ó, falaram de tal modo que muitos creram. E este tal modo, irmão, aqui, parece que, eu não sei vocês, mas quando eu olho para o texto, parece que eles se sentiam muito mais empolgados com a perseguição. Parece que a perseguição fortalecia eles. De tal modo, ou seja, cheios do Espírito Santo, irmão, e deixa o Espírito Santo te encher nesse momento de dificuldade. Eu quero declarar sobre a minha e a sua vida que nós falaríamos de tal modo que não poderão nos resistir. Não poderão, deixa o Senhor te limar, deixa o Senhor lapidar o teu falar, deixa o Senhor lapidar o seu comportamento de modo que as pessoas olhem para você e falem, tem muito de Deus naquele homem, tem muito de Deus naquela mulher, nós não poderemos o resistir. E foi exatamente essa uma das palavras que Deus deu justamente para Josué. Se eu não me engano, é Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, que ele fala assim, eu te enviarei a eles e eles não o poderão te resistir. Não poderão te resistir, irmão. Não poderão te resistir, minha irmã. Olha, muitas pessoas procuram aí soluções para os seus problemas na psicologia, nada contra, irmão. Quero dizer que nada contra os meus amigos psicólogos, nos médicos, nos advogados, mas quando o problema é espiritual, irmão, é somente Deus. É somente Deus. Tem problema que é Deus, então nós devemos continuar crendo. Então deixa Ele lapidar o teu coração de maneira que você venha se falar, se comportar de que muitos creram, e é justamente isso que a palavra vai falar, ó, tanto judeus, muitos creram, tanto judeus como gentio. E aqui nós aprendemos outro princípio da palavra, que Deus não age com favoritismo. Então, Deus, ele
Deus, ele está olhando para você, mas ele está olhando para a pessoa que você está com raiva. Ele está olhando para você, mas também está olhando para a pessoa que você gosta. Ele está olhando para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre, para o magro, para o gordo, para o homossexual, para o heterossexual. O nosso pecado, na verdade, é só diferente um do outro, irmão. Então, que nós venhamos a olhar para as pessoas com misericórdia e entender que feridas sangram e que nós possamos ali ser o bálsamo, ser o remédio para cada uma dessas pessoas que tanto precisam, não é verdade? Que estão por aí. Muitos creram, irmão, e eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas, que muitos crerão através daquilo que Deus tem feito em tua vida. Olha, Atos 10:34 fala que Deus não age com favoritismo. Então vamos orar a respeito disso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã nesse firme propósito, Pai. Queremos diante de Ti, ó Deus, colocar a nossa vida, a nossa justiça, a nossa própria vontade de fazer as coisas de uma forma diferente, Pai, e fazer com o Senhor, com a metodologia, com a oração, com as práticas que o Senhor nos deu, para que nós venhamos vencer as nossas batalhas. Não deixa a gente mudar a tática, Pai, não deixa, primeiro perdoa a gente, mas não deixa a gente mudar por causa de um momento difícil ou um momento de dificuldade. Sabemos que o momento de dificuldade não anula o propósito, leva-nos além dos nossos próprios sentimentos. É o que nós queremos orar hoje para o Senhor, para que o Senhor conserte toda a nossa realidade, inclusive a nossa interna, em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 3, versículo 22. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.